Olá, pessoal. Eu sou o contador de histórias e estou aqui para te ajudar hoje. Sei que você usa esse vídeo para adormecer. Então, antes de começarmos, curta o vídeo e inscreva-se no canal. De onde você é e que horas está assistindo. Agora, fique confortável e relaxe. O sono me abandonou há 3 semanas, deixando apenas a cruel zombaria do cansaço que se recusava a me deixar adormecer. O apartamento de estúdio parecia ficar cada vez menor a cada noite, com suas 2 janelas opostas, criando um túnel perfeito de reflexos que se estendiam infinitamente em ambas as direções, quando as luzes da rua incidiam da maneira certa. O que eu não sabia naquela época era que alguns reflexos não precisavam de luz para se mover. A primeira vez que isso aconteceu, eu me convenci de que estava alucinando por causa da privação de sono. Eu estava de pé no centro do meu apartamento, às 3h17 da manhã, olhando para a janela voltada para o leste, em direção ao beco. Meu reflexo me encarava de volta, como esperado. Um homem cansado de bermuda e camiseta amassada. Mas algo parecia errado com a simetria. A postura do reflexo parecia um pouco deslocada. Os ombros estavam em um ângulo diferente do meu. A cabeça, inclinada de uma maneira que não combinava com a minha postura. Minha garganta estava seca como lixa. E quando levantei minha mão direita para testar, o reflexo levantou a mão esquerda em perfeita simetria, como esperado. Eu abaixei meu braço e senti a tensão sair dos meus ombros. Foi quando eu vi, ele alcançou a cortina. O braço do meu reflexo se estendeu em direção ao tecido que cobria a janela voltada para o oeste, atrás de mim. A janela que eu não conseguia ver sem virar. Mas eu não tinha me movido. Meus braços estavam imóveis ao meu lado, enquanto o reflexo puxava a cortina com movimentos deliberados e medidos. O som do tecido deslizando pelo varão da cortina encheu o quarto. Meu coração batia forte contra as costelas enquanto eu me virei para a janela do oeste. A cortina estava de fato fechada, puxada com firmeza sobre o vidro. Eu a havia deixado aberta antes de dormir. Sempre deixava para pegar a luz da manhã. O suor se acumulava na minha testa enquanto eu voltava minha atenção para a janela do leste. Meu reflexo estava lá, imitando inocentemente minha expressão confusa, minha respiração rápida, minhas mãos trêmulas. Quando eu me movia, ele se movia. Quando eu piscava, ele piscava. Perfeita sincronia mais uma vez. Mas a cortina atrás de mim continuava fechada. Passei o resto daquela noite sentado na cadeira do meu escritório, posicionado de maneira a poder ver ambas as janelas ao mesmo tempo. Nada mais aconteceu. Pela manhã, eu já havia racionalizado o incidente. O estresse do trabalho, muita cafeína, pouco sono. A cortina provavelmente havia sido puxada por uma corrente de ar do aquecedor. O reflexo tinha sido apenas um truque dos meus olhos cansados e da iluminação fraca. Eu abri a cortina do oeste e segui o meu dia. O segundo incidente ocorreu 5 noites depois. Eu tinha implementado uma nova rotina, verificando ambas as cortinas antes de dormir, garantindo que estivessem posicionadas exatamente como eu queria. A cortina do leste permanecia aberta. A do oeste estava 3/4 fechada, mas não completamente. Eu até tirei uma foto com meu celular para documentar as posições. Às 2h43 da manhã, acordei com o som de móveis arrastando contra o chão de madeira. Minha lâmpada de cabeceira estava acesa quando eu adormeci. Uma nova precaução para eliminar sombras e truques da escuridão. Na suave luz amarela, vi que minha pequena mesa de jantar havia sido movida, aproximadamente 60 centímetros mais próxima da janela do oeste. As 2 cadeiras, que normalmente ficavam arrumadas sob a mesa, agora estavam posicionadas de forma a flanquear a mesa, com os assentos virados para fora, como se estivessem de guarda. Meu pulso disparou nos meus ouvidos enquanto eu me sentava, na cama, escaneando o apartamento em busca de sinais de um intruso. A porta da frente estava trancada,
a corrente engatada, o ferrolho virado. As janelas estavam fechadas e trancadas. Ninguém mais tinha chaves para esse lugar. Olhei para a janela do leste e congelei. Meu reflexo estava sentado calmamente em uma das cadeiras reposicionadas, com as mãos sobre a mesa, me observando com uma expressão de interesse paciente. Eu ainda estava na cama, com os lençóis enrolados ao redor das minhas pernas, mas meu reflexo aparentemente decidiu se sentar e esperar. A parte racional da minha mente gritou explicações. Alucinação, colapso mental, envenenamento por monóxido de carbono. Mas meu corpo reagiu ao que via, não ao que a lógica exigia. A adrenalina inundou meu sistema. Minhas mãos tremeram tão violentamente que eu mal conseguia segurar os lençóis, e o suor encharcou minha camiseta, apesar da temperatura fria, forçando-me a me levantar e caminhar até a janela do leste. A cada passo, meu reflexo se levantou da cadeira e se moveu para me imitar. Quando cheguei ao vidro, ele estava de pé em perfeita sincronia mais uma vez, mas os móveis continuavam no lugar. Passei 20 minutos reposicionando a mesa e as cadeiras, verificando e revisando sua posição com a foto no meu celular. Tudo parecia normal. Quando terminei, meu reflexo se comportou normalmente. No entanto, o sono me escapou completamente naquela noite e todas as noites seguintes. Os incidentes aumentaram ao longo da semana seguinte. Os livros se reorganizavam nas estantes enquanto meu reflexo virava páginas. As portas dos armários da cozinha se abriam enquanto meu reflexo preparava refeições invisíveis. A torneira do banheiro se ligava enquanto meu reflexo escovava os dentes que eu não estava escovando. A cada vez que eu me virava para a janela do leste, encontrava essas mudanças no mundo real, enquanto meu reflexo retornava ao comportamento normal assim que eu olhava novamente. Meu apetite desapareceu. As olheiras se aprofundaram sob meus olhos. Colegas de trabalho começaram a perguntar se eu estava bem, com as vozes parecendo vir de muito longe. Eu dizia que estava bem, que só precisava recuperar o sono, mas suas expressões preocupadas sugeriam que minha aparência contava uma história diferente. O ponto de ruptura aconteceu numa noite de terça-feira. Instalei câmeras com sensores de movimento em cada canto do apartamento, pensando que finalmente conseguiria capturar a prova do que estava acontecendo. As imagens exibidas no meu laptop mostravam o espaço vazio em tempo real. Às 1h33 da manhã, vi meu reflexo começar a mover móveis na tela da câmera enquanto eu estava imóvel na minha cama. Mas isso não foi a pior parte. A tela da câmera, eu também me vi, o verdadeiro eu, movendo os móveis. Duas versões de mim estavam trabalhando, em perfeita coordenação. Uma real e outra refletida, reorganizando meu apartamento em um padrão cada vez mais complexo. Mesas bloqueavam passagens, cadeiras criavam barreiras, a estante tinha sido angulada para obstruir a rota até a porta da frente. E eu estava sentado imóvel na minha cama, assistindo tudo acontecer, sem sentir nenhum desses movimentos no meu próprio corpo. Meu peito se contraiu, como se estivesse envolto por faixas de aço, cada respiração se tornando um esforço consciente. O quarto girava, causando náuseas enquanto eu tentava conciliar o que as câmeras mostravam com o que eu estava experimentando. Ou as câmeras estavam mentindo, ou minha percepção da realidade tinha se quebrado completamente. Eu me forcei a olhar para a tela do laptop novamente, então olhei para a janela do leste. Meu reflexo estava lá, mas não em frente ao vidro. Estava a vários metros de distância, no centro do quarto reconfigurado, cercado pelo labirinto de móveis que havia criado. Estava fazendo movimentos lentos e deliberados com a mão, apontando para diferentes móveis e depois para locais específicos ao redor da sala. Estava me mostrando algo, me ensinando algo. Com crescente horror, percebi o que ele queria.
O reflexo estava me mostrando a solução para o quebra-cabeça que ele havia criado. Se eu fizesse esses movimentos exatos, levantando essa cadeira, movendo aquela mesa, reposicionando a estante de forma específica, eu poderia restaurar o quarto à sua configuração original. Mas apenas se eu executasse os movimentos na sequência exata que ele estava me mostrando. Meu reflexo transformou meu apartamento em um quebra-cabeça que exigia ações futuras para ser resolvido. Ações que eu ainda não havia tomado, mas que ele já estava demonstrando. As implicações congelaram meu sangue. Essa coisa, fosse o que fosse, existia à minha frente no tempo, realizando ações que eu eventualmente tomaria, mostrando-me movimentos que eu acabaria fazendo. Era meu eu do futuro, ou alguma entidade usando meu eu do futuro como um molde, manipulando meu presente, demonstrando minhas escolhas futuras. Fiquei congelado na cama, com medo de me mover, com medo de completar a sequência que ele estava me mostrando. O que aconteceria quando eu terminasse? O que ele me mostraria em seguida? Até onde ele poderia ver o futuro? Meu reflexo continuou. Sua demonstração paciente, repetindo a sequência vez após vez. Mova a cadeira aqui, deslize a mesa ali, angule a estante assim. Seus movimentos se tornaram mais insistentes, urgentes, como se o tempo estivesse se esgotando. A porta da frente estava bloqueada pelos móveis reposicionados. As janelas estavam trancadas e davam para uma queda do terceiro andar. Eu estava preso nesse quebra-cabeça até solucioná-lo, preso com um reflexo que existia no meu futuro, preso em um loop temporal de causa e efeito do qual eu não podia escapar. Minha respiração se tornou superficial e acelerada. O pânico arranhava meu peito. O quarto parecia estar se fechando, os móveis reorganizados, formando paredes de uma prisão que eu havia, sem saber, ajudado a criar. Todo instinto gritava para que eu fugisse, mas não havia para onde ir. Foi então que meu reflexo parou de demonstrar os movimentos e apontou diretamente para mim. Não para o reflexo na janela, mas para mim, o verdadeiro eu, sentado na cama. Ele podia me ver, sempre podia. E agora, ele estava caminhando em direção à janela do lado de dentro do reflexo, crescendo à medida que se aproximava do vidro que nos separava. Seu rosto, meu rosto, exibia uma expressão que eu nunca tinha visto em nenhum espelho. Paciência predatória misturada com algo que poderia ser fome. Naquele momento percebi que estava pensando nisso de forma errada. O reflexo não estava me mostrando o futuro. Era o futuro tentando rearranjar o passado. Eu não estava vendo o que eu faria. Eu estava vendo o que eu já havia feito, a partir da perspectiva de alguém que ainda não tinha feito aquilo. O tempo não era linear nesse quarto. Passado e futuro existiam simultaneamente, refletidos infinitamente entre as duas janelas. E algo tinha aprendido a navegar nesses reflexos, a usá-los como caminhos entre momentos. Meu reflexo pressionou as palmas contra o vidro e se inclinou de tal forma que sua respiração deveria ter embaciado a superfície. Em vez disso, eu senti o ar quente em meu próprio rosto. Impossível, era aterrador. Agora você entende, ele disse, embora seus lábios não se movessem. As palavras se formaram diretamente na minha mente, com a minha própria voz. Você sempre entendeu. Você esteve movendo os móveis todas as noites, tentando criar o padrão, tentando voltar para onde tudo começou. A realização me atingiu como um impacto físico. As câmeras estavam dizendo a verdade. Eu havia movido os móveis enquanto dormia, talvez, ou em algum estado dissociativo que eu não conseguia lembrar. Meu reflexo não estava separado de mim. Era eu agindo fora da minha consciência, existindo nos espaços entre o sono e a vigília. Mas essa explicação não trouxe conforto. Pelo contrário, tornou a situação ainda pior, porque se meu reflexo era eu,
O que isso fazia da coisa que estava agora pressionada contra o vidro, me observando com olhos famintos que não refletiam luz? Levantei-me lentamente da cama, minhas pernas trêmulas, mas funcionais. Meu reflexo, ou seja lá o que fosse, com meu rosto, sorriu e deu um passo para trás do vidro, apontando mais uma vez para o quebra-cabeça de móveis. Eu tinha duas escolhas: completar a sequência e descobrir o que viria em seguida, ou permanecer preso nesse labirinto temporal para sempre, preso entre o que eu já fiz, o que estou fazendo e o que farei. Minhas mãos se moveram sem decisão, consciente, alcançando a cadeira mais próxima. Quando eu a levantei, meu reflexo acenou com a cabeça, aprovando, e começou a me mostrar o próximo passo da sequência. Um a um, fui reposicionando cada móvel de acordo com sua demonstração. A cada movimento, o quarto parecia mais familiar, como se eu estivesse devolvendo-o a alguma configuração anterior, em vez de criando uma nova. O padrão parecia existir na minha memória muscular, conhecido pelo meu corpo, embora minha mente não conseguisse se lembrar de tê-lo aprendido. Quando coloquei a última peça, a pequena mesa de canto ao lado da janela do oeste, algo mudou na atmosfera do quarto. O ar se tornou mais espesso, carregado de energia potencial. Ambas as cortinas começaram a se mover, apesar de não haver nenhuma brisa, deslizando para revelar completamente as janelas. Meu reflexo havia desaparecido da janela do leste, mas agora eu podia vê-lo na janela do oeste, atrás de mim. Não atrás de mim, mas onde eu estava momentos antes. Ele estava me mostrando o meu eu passado, assim como havia me mostrado o meu eu futuro. O apartamento havia se soltado no tempo. Todos os momentos existiam simultaneamente. Passado, presente e futuro colapsaram em um único instante, onde cada ação que eu já tomei ou tomarei se desenrolou em reflexões infinitas entre as janelas opostas. Finalmente, eu entendi o que o quebra-cabeça estava tentando realizar. Ao mover os móveis na sequência exata, eu criei uma ressonância temporal entre as duas janelas. O passado e o futuro agora estavam perfeitamente alinhados e eu existia no ponto focal onde eles se encontravam. Meu reflexo, todos os meus reflexos, se viraram para me olhar, com expressões de satisfação. Eles estavam esperando por este momento, o momento em que eu finalmente entenderia meu lugar no padrão. Eu era tanto o solucionador quanto o quebra-cabeça, o observador e o observado, o eu do passado aprendendo a sequência e o eu do futuro ensinando-a. Caminhei até o exato centro do quarto, equidistante das duas janelas, e finalmente me vi claramente. Reflexões infinitas se estendiam em ambas as direções, cada uma ligeiramente diferente, cada uma representando um momento diferente no loop que eu havia criado. O terror se transformou em outra coisa. Não paz exatamente, mas uma espécie de entendimento resignado. Eu estava preso, mas também estava livre. Livre para existir em todos os momentos simultaneamente. Livre da progressão linear do tempo que antes parecia tão limitante. Meu reflexo sorriu e começou a rearranjar os móveis mais uma vez, preparando-se para a próxima pessoa que se mudaria para esse apartamento. Alguém que ficaria entre essas janelas e se perguntaria por que seu reflexo parecia ligeiramente fora de lugar. O padrão continuaria. Tinha que continuar. Afinal, alguém precisava ensinar a sequência. O mármore sob meus pés parecia errado, quente demais para um novembro, muito vivo para uma pedra que havia estado ali por mais de um século. Eu deveria ter voltado assim que pisei na ponte Evangelene. Deveria ter ouvido aquela sensação incômoda, de angústia que se enroscava no meu estômago como arame farpado. Mas 3 doses de uísque e um noivado rompido haviam embotado meu julgamento, me deixando cambaleando pela noite em direção ao que eu pensava ser apenas um simples caminho de volta para casa.
A ponte se estendia à minha frente como uma garganta pálida na escuridão, seus arcos góticos engolindo o brilho âmbar das luzes de rua. Eu já a havia atravessado milhares de vezes durante meus 5 anos na cidade, mas nunca tão tarde. Nunca quando a névoa se levantava do porto, espessa o suficiente para abafar o mundo. Meus passos ecoavam de forma diferente naquela noite. Não o som nítido do couro contra a pedra que eu esperava, mas algo mais suave, mais íntimo. Um suspiro. A cada passo, algo parecia suspirar atrás de mim, como se a ponte estivesse respirando sobre meus pés. Parei no meio do caminho, o coração martelando contra as costelas. O som lingerava no ar, um suspiro sussurrado que se enrolava em torno dos meus tornozelos como dedos frios. Quando levantei o pé para dar outro passo, o silêncio. Quando o baixei, outro suspiro suave e triste. A parte racional da minha mente, a mesma que me havia levado pela faculdade de engenharia e por uma década projetando infraestrutura urbana, procurava explicações. O vento através do trabalho ornamentado da ponte, truques acústicos causados pela névoa, o álcool brincando com minha percepção. Mas meu corpo sabia melhor. Cada nervo gritou que algo estava fundamentalmente errado. Tirei o celular do bolso, desesperado pela luz familiar da normalidade, mas a tela permaneceu preta, apesar da minha tentativa frenética de pressioná-la. A bateria estava a 60% quando saí do Bar Murphy. Agora nada. Até meu relógio mecânico vintage parou, os ponteiros congelados, às 11h47. Atrás de mim, a cidade começava a desaparecer, não gradualmente, como os sons naturalmente diminuem, com a distância, mas abruptamente, como se alguém estivesse lentamente abaixando um enorme botão de volume. O zumbido constante do tráfego na rua do porto, o estrondo distante do metrô, o ruído branco perpétuo da vida urbana, tudo estava sendo absorvido no mármore sob meus pés. A pedra parecia pulsar a cada som desaparecido, bebendo na voz da cidade, até que só restasse minha respiração irregular. Os sussurros se intensificando. Minha caminhada desacelerou sem que eu decidisse. Cada passo exigia pensamento deliberado, como se a ponte estivesse me ensinando um ritmo que eu nunca havia aprendido. Quando tentei andar mais rápido, para retomar o passo confiante que sempre me guiou por aquela travessia, algo me impediu. Não fisicamente, não havia uma mão no meu ombro, nem uma barreira no meu caminho, mas a sensação de errado se intensificou. Uma pressão se acumulando no meu peito como um momento antes de um trovão. A névoa espessou, reduzindo minha visão a poucos metros em qualquer direção. Os postes de luz, que normalmente iluminavam o caminho da ponte, pareciam mais fracos agora, sua luz mal penetrando o manto cinza. Eu não conseguia mais ver o final da ponte, nem a entrada atrás de mim. O mundo se contraiu para essa pequena esfera de mármore e névoa, pontuada apenas pelos suspiros que pareciam se erguer da própria pedra. Foi então que percebi as rachaduras. Finas como fios de cabelo, começavam a se espalhar de onde meus pés haviam tocado o mármore. Elas surgiam e desapareciam tão rapidamente que pensei que meus olhos estavam pregando peças. Mas à medida que observava mais atentamente, o padrão se tornou inegável. Cada suspiro que não correspondia ao meu passo, cada vez que tentei desviar do ritmo que a ponte exigia, pequenas fissuras surgiam na pedra antiga. Minha garganta secou, suor escorreu na minha testa, apesar do frio de novembro, e minhas mãos começaram a tremer. A parte racional do meu cérebro catalogou a impossibilidade do que estava vendo. O mármore não rachava com passos, não respondia ao ritmo do movimento humano. Mas a parte primitiva do meu cérebro, a parte que mantinha meus ancestrais vivos em cavernas escuras e selvas hostis, estava gritando uma única palavra: obedeça. Comecei a andar,
perfeitamente sincronizado com o ritmo dos suspiros. Passo, suspiro, passo, suspiro. O ritmo era hipnótico, quase musical. Meu coração começou a se sincronizar com ele. Minha respiração caindo no mesmo padrão medido. A névoa parecia aprovar, se afastando ligeiramente para revelar mais da ponte à frente. Mas a aprovação não trouxe conforto, apenas a crescente certeza de que eu não estava mais no controle dos meus próprios movimentos. À medida que continuei a atravessar a ponte, fragmentos de memória começaram a surgir. Histórias que eu ouvira, mas nunca dei atenção. A ponte Evangelene foi construída em 1887, financiada por um industrialista rico chamado Harrison Blackwood, após a morte de sua filha. A garota tinha apenas 19 anos quando se jogou da velha ponte de madeira que ficava nesse mesmo local. Alguns diziam que a dor a havia levado a isso. Outros sussurravam sobre uma gravidez que teria manchado a reputação da família. Um amante que a abandonou, um pai que a deserdou em um acesso de raiva vitoriana. A nova ponte, monumento de Blackwood, para sua filha, havia sido construída com mármore extraído de Vermont, uma pedra branca pura que deveria brilhar como a esperança na escuridão. Mas mesmo durante o dia, a ponte nunca me pareceu esperançosa. Havia algo faminto nela, algo que observava os pedestres que cruzavam sua extensão com um interesse paciente. Os suspiros se tornaram mais frequentes agora, vindo não apenas com meus passos, mas entre eles sobrepondo-se e harmonizando-se como um coral fantasmagórico. Alguns eram apenas sussurros, outros profundos o suficiente para vibrar nas solas dos meus sapatos e nos meus ossos. Eu percebi com um horror cristalino que não eram aleatórios. Eles estavam tentando se comunicar, formando padrões que quase pareciam palavras. Meu nome. A realização me atingiu como um golpe físico. Entre as exalações que se sobrepunham, eu podia ouvir o formato das sílabas que eu conhecia desde a infância. Não claramente, nunca claramente o suficiente para ter certeza, mas com o reconhecimento enlouquecedor de uma palavra na ponta da língua. A ponte sabia quem eu era, mas isso era impossível. Eu nunca contei a ninguém meu verdadeiro motivo para caminhar para casa daquela forma. Nunca admiti que a briga com Sarah era sobre mais do que planos de casamento e sonhos futuros. Eu nunca confessei a verdade que me fez fugir para o bar Murphy, que a vi com outro homem, que o anel de noivado que eu levei 2 anos para comprar estava agora em um sebo, porque ela o jogou de volta na minha cara, junto com palavras que ainda queimavam na minha memória. A ponte não poderia saber sobre a vergonha que se retorcia no meu estômago, a humilhação que me fazia querer desaparecer na névoa e nunca mais sair. Ela não poderia saber que parte de mim havia esperado exatamente esse tipo de encontro com o sobrenatural. Algo dramático o suficiente para distrair da dor mundana de ser traído por alguém em quem eu confiei completamente. Mas, à medida que os suspiros continuavam a se formar ao redor do meu nome, comecei a suspeitar que a ponte sabia de tudo. Cada segredo, cada momento de fraqueza, cada vez que eu me perguntei o que aconteceria se eu simplesmente deixasse tudo para trás. O mármore sob meus pés estava definitivamente mais quente agora, quase fervente. O vapor subia dos pontos onde meus sapatos tocavam a pedra, criando pequenas nuvens que se fundiam com a névoa ao redor. As rachaduras estavam mais visíveis também, se espalhando para fora como raios congelados. Quando olhei por cima do ombro, vi o caminho que havia percorrido, marcado por uma rede de fissuras, como se minha passagem estivesse destruindo lentamente a própria ponte que havia estado ali por mais de um século. Tentei correr. No momento em que quebrei o ritmo, o momento em que levantei o pé para um passo que não correspondia à exigência da ponte, os suspiros se transformaram em gritos. Não gritos audíveis, algo pior. O tipo de grito silencioso que existe apenas
em pesadelos que bypassa os ouvidos e vai direto aos centros primitivos do terror no cérebro. As rachaduras no mármore se abriram, tornando-se fendas visíveis que pareciam brilhar com sua própria luz pálida. Tropecei, me segurei e imediatamente voltei ao passo medido que a ponte exigia. Os gritos pararam. As rachaduras se selaram, mas a névoa pressionava mais perto e eu podia sentir algo vasto e paciente virando sua atenção para mim, com interesse, renovado. Foi então que entendi o verdadeiro horror da minha situação. Não era um assombro de qualquer forma tradicional. A ponte não estava possuída pelo espírito de Evangeline Blackwood ou de qualquer outra alma infeliz. Era algo completamente diferente. Uma estrutura que havia absorvido mais do que apenas som ao longo do século e meio. Ela havia absorvido intenção, emoção, o peso psíquico de todas as pessoas que cruzaram sua extensão, carregando fardos insuportáveis. Quantos outros haviam caminhado sobre essa ponte no fundo da desesperança? Quantos ficaram no centro dela, olhando para as águas escuras abaixo e sentiram a mesma tentadora e terrível tentação que eu vinha combatendo a noite toda? A ponte fora construída como um monumento ao suicídio, financiada pela dor e construída sobre o local do último ato de uma jovem mulher. Ela havia bebido na tristeza e no desespero por gerações, ficando mais forte a cada coração partido que atravessava sua extensão de mármore. E agora, ela queria o meu. Os suspiros se sincronizaram completamente com o meu batimento cardíaco, criando um ritmo que parecia bypassar minha mente consciente e falar diretamente com algo mais profundo. Minhas pernas se moveram sem minha permissão, me levando em direção ao centro da ponte, onde a névoa estava mais espessa e o mármore parecia pulsar com sua própria luz interna. Parte de mim queria resistir, correr para trás, gritar, mas uma parte maior sussurrava que era exatamente ali que eu deveria estar. Eu vinha caminhando para este momento muito antes de Sarah me trair, muito antes do noivado terminar, muito antes de eu saber da existência dessa ponte. A temperatura continuava a subir sob meus pés. O mármore estava quente o suficiente para que eu sentisse isso através dos sapatos. Quente o suficiente para que cada passo enviasse tentáculos de vapor que se enrolavam ao redor dos meus tornozelos. Os suspiros haviam se tornado uma conversa constante, sussurrada em uma língua que quase entendia. Eles falavam de solidão e traição, de amor transformado em cinzas e sonhos dilacerados em pó. Eles falavam da paz que aguardava no fundo das águas escuras, do silêncio que vem após o último suspiro. Mas também falavam de algo mais, uma escolha que eu não esperava. Quando cheguei no que eu achava que era o centro da ponte, a névoa se afastou, não completamente, mas o suficiente para revelar o corrimão ornamentado que separava a passarela da longa queda até o porto abaixo. O metal estava finamente trabalhado, decorado com rosas de ferro e vinhas espinhosas que pareciam se contorcer sob a luz suave das lâmpadas. Eu sabia o que eu tinha que fazer. Cada fibra do meu ser se recusava a aceitar isso, mas a ponte estava me oferecendo uma escolha. Não para mim, mas para eles, as almas presas em algum outro lugar, entre as camadas da realidade, aquelas que haviam sido consumidas pela ponte ao longo dos séculos. A ponte não queria a minha alma, ela queria a de alguém que estava lá, perdido, a ponto de ser substituído por uma nova alma. Enquanto eu tocava o corrimão, a ponte já estava decidida, esperando para ver se eu tomaria a decisão certa. Eu deveria tomar o lugar de alguém, ou o ciclo continuaria para sempre. A ponte sempre esperando por mais uma alma para cruzar e ser consumida pela eternidade. A primeira coisa que você percebe sobre a chuva impossível é como ela soa silenciosa. Eu havia subido até o ponto mais alto das antigas colinas de Valparaíso naquela noite, seguindo o que os relatórios meteorológicos chamaram de uma leve anomalia atmosférica.
Como meteorologista, já tinha visto minha parte de padrões climáticos estranhos, mas nada me preparou para a tempestade que começou exatamente à 00:47. Uma tempestade que reescreveria tudo o que eu pensava, saber sobre as leis da física e a fragilidade da sanidade humana. As nuvens se reuniram com uma precisão sobrenatural, formando padrões geométricos que doíam ao olhar diretamente para elas. Relâmpagos piscavam sem trovões, lançando as casas coloniais abaixo em uma luz prata que piscava. Então, a chuva começou, e meu mundo se inclinou para o pesadelo. A primeira gota caiu na minha palma esticada, com um som cristalino. Não o suave pingo de água, mas o estalo agudo de vidro quebrando. Retirei a mão rapidamente, esperando ver sangue, mas em vez disso, encontrei um pequeno pedaço de vidro, não maior que a cabeça de um alfinete, perfeitamente claro e impossivelmente afiado. Dentro da superfície facetada, algo se movia. Meu próprio rosto me encarava. Não era um simples reflexo, o que teria sido estranho o suficiente. Esse era meu rosto em movimento, meus olhos piscando em padrões rápidos e deliberados. 3 piscadas rápidas, 3 lentas, 3 rápidas novamente, como um SOS em código Morse, repetido com urgência desesperada. A pequena boca se movia em silêncio, como se estivesse gritando. Meu coração martelou contra minhas costelas, enquanto mais gotas caíam ao meu redor, cada uma delas batendo nas pedras da rua com o mesmo som cristalino. Centenas de fragmentos de vidro se espalharam pela estreita rua, e em cada um deles, meu reflexo piscava sua mensagem frenética. O padrão variava, às vezes longo, curto, longo, às vezes rápidas explosões de staccato, mas sempre com aquela qualidade desesperada de alguém se afogando em silêncio. A parte racional da minha mente, a parte treinada na ciência meteorológica, procurava explicações. Alucinações causadas pela altitude e exaustão, algum tipo de ilusão óptica causada pela pressão atmosférica incomum, histeria em massa. Embora eu estivesse sozinho naquele topo de montanha, com a cidade adormecida, abaixo de mim como um manto de estrelas morrendo. Mas a racionalidade se despedaçou à medida que a tempestade se intensificava. A chuva de vidro caiu mais forte agora, cobrindo a rua em um campo cintilante de fragmentos de vidro e minhas próprias expressões aterrorizadas. Cada pedaço de vidro capturava a pouca luz que restava e a devolvia em padrões de código Morse que se tornavam mais complexos, mais urgentes. Ajoelhei cuidadosamente entre os fragmentos. Meus joelhos trêmulos, não apenas pelo ar frio da montanha, mas por algo mais profundo, um medo primal que se arranhava na base do meu crânio. De perto, os rostos eram mais detalhados do que qualquer reflexo deveria ser. Eu podia ver o estúpido crescimento de cerdas na minha bochecha, a pequena cicatriz acima da minha sobrancelha esquerda de um acidente na infância, até o modo como minhas pupilas se dilatavam com medo em tempo real. Mas eles não estavam exatamente certos. O rosto era o meu, mas de alguma forma mais velho, mais desgastado, com linhas de exaustão que eu não me lembrava de ter ganho. Os olhos continham um conhecimento que eu não possuía. Uma terrível consciência que fez meu estômago se revirar. Um pedaço de vidro perto do meu pé piscou uma mensagem mais longa. Em código Morse. Traduzi automaticamente. Minha mente ainda funcionando, apesar da impossibilidade do que estava diante de mim. Ajude-me. As palavras ecoaram na minha cabeça como se faladas em voz alta. Ajude-me. Mas quem estava pedindo? E de onde? Forcei-me a ficar de pé, o vidro estalando sob minhas botas, e puxei meu celular para gravar o fenômeno. A tela mostrava apenas a chuva normal, gotas pesadas de água batendo no pavimento, nada mais.
A câmera via o que o mundo esperava ver, enquanto meus olhos registravam a verdade. Milhares de pequenos espelhos implorando por salvação em uma linguagem de luz e sombra. Minha respiração se tornava curta, ofegante, enquanto o frio cortante do ar da montanha atravessava minhas costas, apesar do calor estranho da chuva de vidro. Suor escorria pelo meu rosto, mas a explicação racional que minha formação científica me dava parecia cada vez mais vazia. Alucinações não vinham com seu próprio código Morse. O mal de altitude não criava artefatos visuais consistentes que respondiam à observação e certamente não deixava evidências físicas. Inclinei-me e peguei cuidadosamente um dos pedaços maiores de vidro, erguendo-o para a luz fraca da rua que se filtrava da cidade abaixo. O reflexo se movia independentemente dos meus próprios movimentos. Sua boca se abria e fechava em palavras silenciosas que eu não conseguia entender. Mas à medida que observava, algo mais se tornava visível no fundo do espelho diminuto, movimento na escuridão atrás do meu reflexo. Outra figura estava lá, mal visível nas profundezas do vidro, uma forma que poderia ser humana, estendendo as mãos desesperadas em direção ao meu reflexo. O rosto estava muito sombreado para ser identificado claramente, mas algo sobre sua postura falava de terror profundo e necessidade urgente. O vidro ficou quente na minha palma, até quente o suficiente para queimar. Eu o larguei com um xingamento, vendo-o se estilhaçar em pedaços ainda menores que continuaram a piscar sua mensagem frenética, mesmo enquanto se espalhavam. A mensagem havia mudado, tornando-se mais complexa. Antes do amanhecer, antes que eles acordem, antes que o caminhar comece. Minha boca ficou seca como a areia do deserto. Eles? Quem eram eles? E o que aconteceria quando acordassem? A cidade abaixo permanecia pacífica, suas janelas escuras e tranquilas. Nada se movia nas estreitas ruas, exceto gatos e um táxi atrasado ocasional. Mas a urgência nos fragmentos de vidro sugeria que o tempo estava se esgotando para algo ou alguém. A tempestade intensificava, e agora a chuva de vidro caía como uma cortina de pequenas lâminas. Cada fragmento que atingia minha jaqueta ou o chão ao redor dos meus pés trazia sua própria mensagem, seu próprio pedido desesperado. Apresse-se, encontre-nos, a porta está se fechando. Palavras em código Morse que se formavam em sentenças e se desenrolavam como uma história que eu não estava certo se queria entender. Eu comecei a mapear as mensagens usando o aplicativo de notas do celular para registrar cada padrão de piscadas. Os fragmentos pareciam responder à minha atenção, seus sinais se tornando mais claros à medida que eu me concentrava neles. Lentamente, uma imagem maior surgiu do caos da comunicação desesperada. Havia outro Valparaíso, uma cidade sombra que existia nos espaços entre os reflexos. Um lugar onde as pessoas se perdiam quando olhavam fundo demais nos espelhos durante certas condições atmosféricas. A chuva de vidro era a tentativa deles de se comunicar com o mundo desperto, enviar mensagens pelo único meio que poderia atravessar a barreira entre as realidades. E eles estavam ficando sem tempo. O reflexo havia sido específico. Antes do amanhecer, antes que a cidade acordasse, antes que as pessoas começassem sua rotina diária e atravessassem esse campo de mensagens desesperadas, destruindo-o com sua ignorância inocente. Eu tinha que fazer isso agora. Eu continuei a mapear as mensagens com minha mente correndo, tentando entender o que elas significavam. O tempo estava se esgotando e eu sabia que não podia falhar. Cada pedaço de vidro piscando nas minhas mãos parecia cada vez mais uma ligação direta com algo além, algo que eu não podia mais ignorar.
As palavras na poeira de cinzas estavam me mostrando o caminho, coordenadas e locais pela cidade onde a barreira entre as realidades era mais fina. Lugares onde os perdidos podiam, talvez, cruzar de volta, se alguém do lado de cá os ajudasse. Mas para fazer isso, eu precisava agir rapidamente. Era uma questão de tempo, e tudo o que eu tinha para fazer era seguir os sinais que os fragmentos de vidro estavam me dando. Eles se tornavam mais claros à medida que eu me concentrava mais. Cada piscar, cada mensagem me indicava a localização de mais uma possibilidade. Uma linha tênue de esperança que eu não sabia como seguir, mas sabia que não podia falhar. Antes do amanhecer, a mensagem havia sido clara. Eu precisava terminar a missão antes que o sol subisse. Caso contrário, algo terrível aconteceria. O reflexo nas partículas de vidro estava se tornando mais agitado, seus gestos mais enfáticos. Ele estava me mostrando o que fazer, mas era algo tão estranho, tão incomum, que eu quase não conseguia acompanhar. Cada movimento do reflexo se tornava mais rápido, mais insistentemente repetido, como se estivesse me forçando a entender. Eu não podia esperar mais. O medo e a ansiedade começaram a se misturar em meu corpo, os músculos tensos, o coração acelerado. Como seria se eu falhasse? O que aconteceria com aquelas almas presas se eu não completasse o ciclo a tempo? Os pedaços de vidro começaram a brilhar mais intensamente, como se estivessem consumindo toda a luz ao redor. Eu estava cercado por esses sinais desesperados, e tudo o que eu tinha a fazer era seguir os movimentos do reflexo e terminar aquilo. Foi quando eu senti a necessidade de tomar uma decisão. O momento em que percebi que a verdadeira questão não era simplesmente salvar os outros, mas se salvar também. Eu estava sendo arrastado para essa jornada, mas ainda havia algo dentro de mim que tentava resistir. Eu sabia que, ao realizar aquele ato, eu também mudaria o curso da minha própria vida. Não sabia se estava pronto para isso, mas a verdade era que eu não tinha escolha. O reflexo piscou mais uma vez. Dessa vez, as palavras na superfície do vidro se tornaram mais claras, mais definidas. Ele estava me dizendo algo crucial, algo importante. Não há volta. A decisão precisava ser feita agora. Eu respirei fundo, encarando as palavras. O ar ao meu redor parecia pesado, denso, como se estivesse aguardando que eu agisse. O tempo estava passando, e cada segundo me sentia mais próximo de uma resolução que mudaria tudo, agora ou nunca. Com um movimento decidido, eu segui as instruções do reflexo. O resto foi automático. Eu não sabia se estava fazendo certo, mas sabia que precisava tentar. Algo em mim sabia que, se eu não fizesse o que fosse necessário, todas aquelas almas, tudo o que eu estava vendo, tudo isso desapareceriam na névoa. Eu precisava continuar. A tempestade de vidro aumentava, mas eu estava mais consciente, mais focado. Cada pedaço que caía agora parecia se alinhar com minha própria existência, refletindo em mim algo profundo, algo que eu não poderia ignorar. Cada fragmento de vidro em minhas mãos não era mais só um pedaço de algo quebrado. Eles eram pontes, eram caminhos, eram chaves. Eu estava indo além, para onde nenhum ser humano deveria ir, para o limiar entre o que é e o que poderia ser. O que viria depois? O que eu encontraria quando cruzasse essa fronteira? Não sabia, mas sabia que não havia mais como voltar atrás. O reflexo, meu reflexo, estava mais forte, mais claro, como se me chamasse para essa jornada. Era agora ou nunca. E eu sabia que, ao tomar essa decisão, minha vida seria marcada por ela para sempre. A cidade estava deserta. O vento carregado de umidade batia contra as paredes antigas e a névoa se estendia pelas ruas como um manto pesado, cobrindo tudo. Eu dirigia lentamente pelas ruas estreitas, seguindo placas que indicavam o caminho,
para o porto. As poucas pessoas que vi andavam como sonâmbulas, com os rostos encobertos pela névoa, e seus passos eram abafados pelo ar denso. Ninguém olhou para o meu carro enquanto eu passava. Ninguém reconheceu minha presença na cidade. O cais, que eu reconhecera no cartão postal, surgiu da névoa, como algo conjurado de um sonho. Tábuas de madeira se estendiam na imensidão cinza, onde a terra encontrava o mar, sustentadas por pilares cobertos de percevejos que desapareciam nas profundezas turvas abaixo. Gaivotas estavam empoleiradas ao longo da grade, com os olhos fixos em mim, com uma inteligência que parecia, de alguma forma, excessivamente humana. Estacionei perto da margem e caminhei até o cais. Meus passos ecoavam de forma oca nas tábuas envelhecidas. A névoa estava tão espessa que eu não conseguia ver o fim da estrutura. Ela simplesmente desaparecia na névoa à minha frente, como se o mundo terminasse além da minha visão. Mas eu podia ouvir o som da água batendo nos pilares abaixo. E por baixo disso, algo mais: sussurros. As mesmas vozes que eu ouvira no meu apartamento, agora mais claras, mais distintas. Pareciam vir debaixo do cais, dos espaços escuros entre os pilares, onde a maré se movia com uma cadência antiga. Enquanto eu caminhava mais para dentro do cais, as vozes ficavam mais altas, mais insistentes. Comecei a distinguir palavras individuais, fragmentos de frases que soavam como a minha própria voz, falando de algo que eu já tinha ouvido antes. O faroleiro me falou sobre as marés, coisas que devem ficar enterradas. A água aqui lembra de tudo. Eu tirei o cartão postal do bolso e o segurei, levantando-o para comparar com o cenário à minha frente. A imagem correspondia perfeitamente. As mesmas tábuas envelhecidas, os mesmos pilares, as mesmas gaivotas empoleiradas na grade. Mas havia algo mais agora, algo que não estava visível na fotografia. No final do cais, mal visível através da névoa, havia uma figura. Estava muito longe para distinguir os detalhes, mas eu podia ver que era uma forma humana, imóvel, me observando, me esperando. Minhas pernas me carregaram para frente sem que eu tomasse uma decisão consciente, como se uma compulsão que eu não podia nomear ou resistir tivesse me puxado. Cada passo me aproximava mais da figura, e com crescente horror comecei a reconhecer a silhueta. Era eu, não alguém parecido comigo, não um estranho com roupas parecidas. Era eu, parado no final do cais, vestido com a mesma jaqueta que eu. Usava, segurando um cartão postal idêntico nas mãos, até com a mesma cicatriz no meu dedo esquerdo. À medida que eu me aproximava, a outra versão de mim virou a cabeça e sorriu. Quando falou, a voz era a minha, mas as palavras saíram de lábios que se moviam ligeiramente fora de sincronia, como um filme mal dublado. "Você conseguiu", disse o outro eu. Eu não sabia se conseguiria acreditar, se deveria gritar por explicações, mas minha garganta se fechou completamente. Só pude olhar para esse doppelganger impossível, enquanto meu coração batia forte e a transpiração fria me molhava as roupas. "A água aqui lembra de tudo", continuou minha versão duplicada, gesticulando em direção ao oceano escuro que se estendia além da névoa. Cada pensamento, cada decisão, cada caminho não tomado. Ela te mostra o que poderia ter sido, o que ainda pode ser. Você só precisa escolher. Ele levantou o cartão postal idêntico ao meu. A caligrafia era a mesma, a mensagem era a mesma, mas o endereço era diferente. Em vez de meu apartamento, o cartão postal estava endereçado a alguém completamente diferente. Alguém cujo nome eu reconheci com um arrepio que não tinha nada a ver com o ar do oceano. Estava endereçado ao meu antigo colega de quarto da faculdade, Marcos. Marcos, que havia morrido em um acidente de carro há 5 anos. Marcos, que sempre falava sobre visitar a costa algum dia, encontrar uma cidade tranquila onde ele pudesse escrever o romance que nunca teve tempo de terminar.
Ele também recebeu o cartão, disse meu duplo, lendo a minha expressão. Fez a mesma escolha que você vai fazer. A água agora o lembra, assim como vai lembrar de você. Assim como lembra de todos nós que viemos aqui em busca de respostas. Finalmente consegui encontrar minha voz, embora ela saísse como um sussurro. O que você é? Eu sou o que você poderia ser, o que você será se ficar. Cidade precisa de nós. Precisamos de pessoas que entendam o peso das escolhas, o fardo da memória. Aqui nos tornamos parte de algo maior, algo que lembra quando o resto do mundo esquece. A névoa começou a se dissipar e eu vi mais figuras ao longo do cais, dezenas delas, todas viradas em minha direção, todas com rostos que eu reconhecia, como variações do meu. Algumas eram mais velhas, outras mais novas. Algumas tinham cicatrizes ou marcas que indicavam diferentes caminhos de vida, diferentes escolhas feitas em momentos cruciais. Cada decisão cria uma nova possibilidade, explicou meu duplo. Cada caminho não tomado deixa um eco. Este lugar coleta esses ecos, dá-lhes forma, deixa-os existir. Você pode ficar e fazer parte de algo eterno, ou pode ir embora e passar o resto da sua vida se perguntando o que poderia ter sido. Olhei para o cartão postal nas minhas mãos trêmulas. A tinta parecia pulsar com vida própria, e eu podia jurar que estava ficando mais quente contra minha palma. Atrás de mim, o coro de sussurros tinha se transformado em uma sinfonia das minhas próprias vozes, falando de centenas de linhas do tempo diferentes, contando histórias de vidas que eu nunca vivi e escolhas que eu nunca fiz. A parte racional da minha mente, o pouco que restava dela, gritava que isso era impossível, que eu estava tendo algum tipo de surto psicótico provocado por estresse e isolamento. Mas as evidências sensoriais eram esmagadoras. A respiração salgada do ar no meu rosto, o som sólido do cais sob meus pés, o peso de dezenas de olhares fixados em mim com uma expectativa paciente. A escolha é sua, disse meu duplo, estendendo a mão em minha direção. Mas escolha rapidamente. A maré está mudando e quando isso acontecer, a conexão será perdida. Você terá que viver com a decisão que tomar pelo resto da sua vida. Eu olhei para aquela mão estendida, minha própria mão, familiar até no menor dos detalhes, e senti o tempo se esticar ao meu redor como se fosse feito de massinha. Tudo estava em equilíbrio. Minha sanidade, minha identidade, meu entendimento do que era real e do que era possível. Então, eu olhei para o além, além do meu duplo, além das figuras reunidas, e vi, através da névoa, algo que me fez tomar a decisão por mim. Movimento, vasto, paciente, mais antigo que a memória humana. Algo que estava esperando nas profundezas muito antes do primeiro cartão postal ter sido escrito. Algo que se alimentava de escolhas, de possibilidades, do peso de caminhos não tomados e vidas não vividas. Eu me virei e corri. Meus passos bateram forte contra o cais enquanto eu fugia em direção à margem. Os sussurros dos meus outros eus subiam em uma lamentação de decepção e perda. Eu não olhei para trás, não desacelerei até alcançar meu carro e enfiar a chave na ignição com as mãos trêmulas. A viagem de volta foi um borrão de adrenalina e descrença. Cada quilômetro que eu colocava entre mim e a Baía Saltmir parecia uma vitória, um passo de volta para a sanidade e para o chão firme. Quando finalmente cheguei ao meu apartamento, o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa, que pareciam impossíveis depois da cinza névoa da cidade costeira. Eu tropecei nas escadas até o meu apartamento, a chave raspando contra a fechadura, até que eu finalmente consegui abrir a porta. Tudo estava exatamente como eu deixei. A louça suja na pia, a cama desfeita, a pilha de correspondência não, aberta na bancada da cozinha.
Mas a parede acima da pia estava limpa, branca, sem marcas, como se o sangue nunca tivesse acontecido. Tirei o cartão postal do bolso, pretendendo rasgá-lo em pedaços e jogá-lo no vaso sanitário. Mas minhas mãos congelaram quando vi o que ele havia se tornado. A imagem na frente estava diferente agora. Em vez do cais envelhecido e do oceano cinza, mostrava o prédio do meu apartamento, fotografado da rua abaixo. E no verso, escrito com uma caligrafia quase, mas não exatamente, a minha, estava: estou tendo o tempo mais incrível aqui. A cidade lembra de tudo, assim como a água. Amanhã vou explorar os lugares que nunca estive, conhecer as pessoas que nunca conheci. Mal posso esperar para te mostrar o que vou encontrar. O concreto aqui também guarda ecos. Vejo você em breve. O você que ficou. Olhei para a parede da cozinha e lá, tão fraco que tive que apertar os olhos para ver, estava o começo de uma nova rachadura. Esta, no entanto, era diferente. Em vez de descer como a água, ela subia, alcançando o teto como uma videira buscando luz. E de dentro daquela fissura minúscula, eu podia jurar ouvir o som distante de tráfego, de passos na calçada, de uma cidade que existia em algum lugar além da barreira fina da minha parede. O cartão postal escorregou dos meus dedos, caindo no chão. E eu percebi com certeza fria que minha escolha não tinha sido o fim de algo. Era o começo. Há silêncio nas ruínas, não estava vazio. Estava esperando. Eu deveria ter confiado naquele primeiro instinto, aquele que fez minha pele se arrepiar no momento em que passei pelo arco quebrado do antigo mosteiro. Mas a curiosidade sempre foi minha fraqueza, e a promessa das ruínas espanholas inexploradas do século XIV foi tentadora demais para resistir. Os moradores da vila vizinha haviam se mostrado relutantes em dar direções. Suas faces gastas escureceram quando mencionei o velho mosteiro de San Miguel de las Sombras. Falaram em tons sussurrados sobre o lugar ser amaldiçoado, sobre como o tempo lá se distorce de maneira errada. Mas eu dispus esses medos como folclore, coisas inventadas para afastar os turistas de um local potencialmente perigoso. Como eu queria ter escutado. O sol da tarde já estava baixo quando cheguei, lançando longas sombras que pareciam alcançar demais sobre as pedras quebradas. O mosteiro estava erguido em um penhasco rochoso, com uma vista para o vale que se estendia até o horizonte, um testemunho de séculos de isolamento. As paredes massivas ainda estavam de pé, embora partes tivessem desabado, deixando lacunas como dentes faltando em um crânio antigo. As vinhas espinhosas haviam tomado boa parte da estrutura, suas folhas escuras farfalhando no vento que eu não sentia em minha pele. Minhas pegadas ecoaram estranhamente enquanto caminhava pelo que deveria ser o pátio principal. O som ricocheteava das paredes em intervalos estranhos, criando a impressão desconcertante de que alguém mais estava andando com um pequeno atraso, fora de sintonia com meus movimentos. Parei várias vezes, ouvindo, mas não ouvi nada além da minha própria respiração ofegante e o distante grito de um pássaro que soava quase humano. O chapelão dominava a extremidade do pátio. Seu telhado já tinha desabado, mas suas paredes estavam intactas, com santos de pedra, observando de alcovas seus rostos suavizados pelo vento e chuva de séculos. Suas expressões eram indecifráveis, mas ao mesmo tempo acusadoras. Eu sentia os olhos deles me seguindo enquanto explorava, documentando o local com minha câmera, anotando detalhes arquitetônicos que poderiam ajudar a datar a construção mais precisamente. Foi ao examinar os capitéis esculpidos das colunas que percebi algo estranho com as sombras. Elas caíam em ângulos que não correspondiam à posição do sol e pareciam mudar quando eu não olhava diretamente para elas. Um truque de luz, eu disse a mim mesmo, embora minhas mãos já começassem a tremer ligeiramente enquanto escrevia.
O poço ficava no centro do pátio. Era uma estrutura circular de pedra, com cerca de 1,20 de altura e uma grade de ferro cobrindo a abertura. As ervas cresciam através da estrutura metálica e a ferrugem se desprendia quando eu tocava. Examinei o mecanismo. A corrente que uma vez segurava o balde havia se corroído, deixando apenas alguns elos presos a um sistema de polia que rangia ameaçadoramente no vento. Acendi minha lanterna e a joguei para dentro, esperando ver água ou detritos no fundo. Em vez disso, o feixe revelou paredes de pedra lisas, descendo para a escuridão, mais profundas do que parecia possível. O poço estava seco, com o fundo perdido nas sombras que minha luz não conseguia penetrar. Foi então que vi o reflexo. Ele me olhou de volta da escuridão abaixo, perfeitamente nítido, apesar da ausência de qualquer superfície refletora. A imagem era inconfundivelmente minha. O mesmo rosto envelhecido, a mesma expressão preocupada, a mesma camisa caqui e jaqueta de couro surrado. Mas havia algo errado com o tempo. Quando movi minha mão para ajustar os óculos, o reflexo fez o mesmo gesto, mas com vários segundos de atraso, como se a imagem estivesse lutando para se atualizar com a realidade. Meu coração começou a bater forte contra as costelas como um animal preso. Afastei-me do poço, mas o reflexo não se moveu. Continuou ali, à beira, ainda olhando para baixo, ainda realizando meus movimentos com aquele distúrbio temporal. O suor escorreu pela minha testa, apesar do ar frio, e minha boca ficou seca, enquanto observava meu duplo finalmente espelhar meu movimento de recuar, muito depois de eu já ter me afastado. Tentei racionalizar o que estava vendo. Talvez fosse uma ilusão óptica causada pelo ângulo da luz ou algum tipo de efeito estranho de eco criado pelas paredes de pedra. Mas, mesmo enquanto formava essas explicações, sabia que eram inadequadas. O reflexo havia sido claro demais, detalhado demais, sincronizado demais, apesar de seu deslocamento temporal. À medida que me afastava do poço, a sensação de desconexão ficou mais intensa. Eu sabia que não deveria estar vendo aquilo, que algo estava muito errado. O reflexo continuava imóvel, olhando para baixo, exatamente como eu. Mas então, ele fez algo que me paralisou. Quando dei outro passo para trás, meu reflexo levantou a cabeça. Seus olhos se fixaram nos meus. E o que vi neles não foi apenas o reflexo do meu medo, mas uma expressão de algo muito mais profundo. Algo que sabia mais sobre mim do que eu mesmo sabia. A luz da lanterna tremeluziu e a sensação de ser observado se intensificou. A respiração ficou difícil e por um instante pensei que poderia estar vendo um reflexo de algo que não fazia parte deste mundo. Tentei me afastar, mas a força que me puxava para o poço era irresistível. Cada passo em direção à saída da estrutura parecia ser anulado por uma força invisível que me atraía de volta. O som das minhas botas sobre as pedras ecoava, mas o som parecia deslocado, como se não fosse realmente meu. O poço chamava, de volta, como se ele fosse a última coisa que eu deveria ver. Eu me forcei a dar outro passo para trás, afastando-me mais ainda do reflexo que me observava com aqueles olhos penetrantes. No momento em que fiz o movimento, vi meu reflexo fazer exatamente o mesmo. Mas algo ainda estava errado. Era como se ele estivesse me imitando, mas com um atraso estranho. E quando ele sorriu, o sorriso não foi o meu. O sorriso do meu reflexo estava distorcido. Seus olhos se estreitaram de maneira assustadora e ele fez um gesto com as mãos, como se me chamasse de volta, convidando-me a entrar em um espaço que eu sabia que não deveria. A distância entre nós parecia diminuir, mesmo quando eu tentava fugir. Eu olhei para trás, meu corpo tenso, e vi algo mais. Uma sombra maior, mais densa, que se arrastava pelo fundo do poço. Ela parecia ter vindo de dentro da terra, das profundezas do mundo,
E agora estava se aproximando com uma força que ameaçava engolir tudo. Eu precisava sair dali. Eu precisava sair do lugar onde o tempo havia se quebrado. Mas algo mais estava acontecendo. Algo que não era apenas sobre o poço ou o reflexo. O próprio ar ao meu redor parecia se encolher, como se a realidade estivesse se comprimindo, fechando-se sobre mim. As paredes ao meu redor se esticavam e se torciam como se fossem feitas de algo maleável, algo que poderia ser moldado. Eu não conseguia mais distinguir onde o poço começava e onde a realidade acabava. A sensação de estar preso, de ser puxado para um lugar que não existia mais, tornou-se esmagadora. Foi quando eu ouvi o som de algo respirando. Não era apenas um som normal, mas o som de uma criatura que se alimenta do ar. Eu não sabia o que era, mas sabia que estava chegando. A respiração não era minha, e quando olhei para o poço, vi que o reflexo havia desaparecido. No seu lugar, o vazio tomou forma. O som ficou mais alto. O ar estava mais espesso e as paredes de pedra se distorceram mais uma vez. Agora não havia mais escapatória. Eu estava preso em um ciclo sem fim, e a sensação de que algo ou alguém tinha se apoderado de minha existência era inescapável. A última coisa que vi antes de tudo se tornar cinza e embaçado foi uma figura que se ergueu do fundo do poço. Não era humana, nem era completamente invisível. Era um contorno distorcido, uma presença que se formava a partir do próprio espaço ao meu redor. Seus olhos eram vazios, mas de alguma forma refletiam todos os meus medos. Ela estava me esperando. Senti a pressão no meu peito aumentar. O ar parecia cada vez mais denso, como se a própria atmosfera estivesse me restringindo, apertando cada respiração. Eu queria gritar, mas minha voz não saía. Tudo o que eu conseguia fazer era sentir o peso da presença. Aquela figura, algo que eu não podia explicar, se aproximava lentamente, movendo-se com uma suavidade que contrastava com a tensão no ar. A sensação de ser observado nunca foi tão forte. Ela sabia o que eu estava sentindo, sabia o que eu temia. Eu não estava mais sozinho. O vazio que antes era apenas uma sensação, agora tomava forma e se tornava real à medida que aquela entidade se aproximava de mim. Eu queria sair, mas minhas pernas estavam presas, incapazes de se mover, como se o próprio chão tivesse se tornado parte do meu corpo. O tempo parecia se dilatar, cada segundo se arrastando como uma eternidade. O que deveria ser uma fuga tornou-se uma armadilha. E à medida que eu olhava para a figura que se formava diante de mim, uma sensação de inevitabilidade tomou conta de mim. Algo em meu interior sabia que esse encontro não era apenas uma coincidência. O que quer que fosse aquilo, estava ali para um propósito, e eu era parte desse propósito, embora ainda não soubesse qual. A sombra se aproximou ainda mais, até que a sensação de pressão foi quase insuportável. Eu estava cercado, e de repente, a figura diante de mim fez um movimento. Não era um movimento comum, mas sim uma movimentação silenciosa e fluida, como se o próprio espaço ao redor dela estivesse se distorcendo. Quando a figura estendeu a mão, o movimento foi tão natural que parecia parte do próprio ar, uma extensão do que estava ao meu redor. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer, os olhos fixos na mão que se estendia para mim, como se me convidasse a dar um passo à frente, a aceitar o que fosse oferecido. Foi nesse momento que percebi o que estava acontecendo. Eu já não estava mais naquele lugar. As coisas ao meu redor não eram mais físicas, eram apenas projeções de algo maior. O chão, a figura, tudo estava se tornando uma ilusão, uma representação de uma escolha que eu tinha que fazer. Eu podia sentir a escolha sendo feita em cada respiração que eu tomava. Eu queria resistir, mas algo dentro de mim dizia que a resistência era inútil. Eu já tinha feito a escolha e tudo o que restava era enfrentá-la. No fundo, uma parte,
De mim sabia que esse momento, essa experiência, era uma oportunidade. Algo que me levaria além daquilo que eu era agora. Mas outra parte de mim, a parte que temia o desconhecido, queria correr, fugir, voltar ao que era familiar e seguro. A figura diante de mim sorriu. Não era um sorriso de bondade ou compaixão, mas um sorriso de compreensão. Como se soubesse exatamente o que eu estava sentindo. E, ao mesmo tempo, como se não se importasse, eu estava em um ponto de ruptura, onde o tempo e o espaço deixavam de existir de uma forma lógica. Eu estava prestes a atravessar para algo novo, algo além da minha compreensão. A decisão, que antes parecia impossível, agora estava sendo tomada por mim, sem que eu tivesse de realmente escolher. Era como se eu já tivesse escolhido antes, há muito tempo, e agora fosse apenas um reflexo disso. E com aquele sorriso, a figura falou. Sua voz não era uma voz comum, mas uma voz que parecia ecoar de todos os cantos do universo. Era como se ela estivesse falando para mim, mas também para todos que já passaram por aquele momento antes de mim. Você já sabia que chegaria aqui. Todos nós sabemos. E agora, você só precisa decidir. O que você se tornará depende de como você encara a escolha diante de você. Eu queria perguntar o que ela significava com aquelas palavras, mas ao invés disso, um silêncio profundo tomou conta de tudo. Não havia mais som, a não ser o som da minha própria respiração e o batimento acelerado do meu coração. O ar parecia mais espesso, mais pesado, e o ambiente, que antes era sombrio e denso, agora se expandia de forma inexplicável. Olhei ao meu redor, tentando encontrar algo que me ancorasse à realidade, mas o que vi era apenas uma névoa espessa, um vazio sem fim, onde nada se destacava. Não havia chão, não havia paredes, só uma sensação de estar flutuando, perdido em um espaço onde a realidade parecia se curvar e se distorcer. Eu tentei dar um passo à frente, mas meus pés não tocavam mais o solo. Era como se estivesse sendo levado, não por minhas próprias ações, mas por algo que puxava minhas emoções, meus pensamentos, me guiando por um caminho invisível e inevitável. O sorriso da figura à minha frente nunca se desvaneceu. Era um sorriso enigmático, como se ela soubesse de algo que eu não sabia, algo que me escapava, mas que eu começava a perceber à medida que a experiência se desdobrava. Cada palavra dela, cada gesto, parecia carregar um peso muito maior do que eu era capaz de compreender. Este é o momento, a figura disse, sua voz ecoando em minha mente. O momento em que a linha entre o que é e o que poderia ter sido se dissolve. O que você escolher agora não será apenas uma decisão, será uma transformação. O que você deixar para trás será esquecido, mas o que você escolher será eterno. Aquelas palavras se gravaram em minha mente como uma marca. Eu sentia como se estivesse à beira de algo grandioso, mas ao mesmo tempo algo que me aterrorizava profundamente. Como alguém que olha para o abismo e sente a gravidade puxando seus pés, mas ao mesmo tempo sabe que é impossível resistir ao que está por vir. Eu olhei para a figura novamente. Seus olhos estavam fixos nos meus, como se tentasse penetrar na minha alma, como se estivesse vendo algo além de mim, algo profundo e perdido dentro de mim. Era como se ela soubesse de todos os meus medos, todas as minhas dúvidas, todos os meus erros, e ainda assim, ela me observava com uma paciência imutável. Eu não sabia o que fazer. A escolha parecia impossível. Como decidir entre dois destinos, sendo que ambos pareciam igualmente irreversíveis? O que seria mais perigoso? Seguir em frente para o desconhecido ou voltar atrás e viver com a incerteza de nunca saber o que poderia ter sido? Então, sem aviso, a figura começou a desaparecer. Lentamente ela se desfez em névoa, seus contornos se misturando com o vazio ao meu redor. Mas antes que ela desaparecesse completamente,
Ela falou novamente, suas palavras suaves, mas cheias de poder. O tempo, assim como você, não pode voltar atrás. Você já fez a sua escolha, mesmo sem saber. Agora, a única coisa que resta é o que você fará com isso. E lembre-se, sempre que o que você decide hoje define quem você será amanhã. E com essas palavras, tudo ficou quieto novamente. O silêncio que havia me cercado antes parecia agora ser uma presença. Como se o próprio universo estivesse esperando por algo, esperando por mim. Mas eu não sabia o que esperar, nem o que fazer a seguir. A escolha já havia sido feita, mas a dúvida ainda persistia. Eu estava sozinho e, ao mesmo tempo, mais perdido do que nunca. O silêncio se estendeu, pesado, como se o próprio tempo tivesse se suspendido por um momento. Eu sabia que algo tinha mudado, mas não sabia o quê. Minha mente estava repleta de pensamentos conflitantes, cada um puxando em direções opostas. A decisão já havia sido tomada, mas minha alma ainda procurava algo, algum sinal, alguma explicação que fizesse sentido. A névoa ao meu redor começou a se dissipar lentamente, e eu vi, pela primeira vez, o que parecia ser um caminho à frente. Um caminho que se estendia por entre as sombras, mas que ao mesmo tempo estava iluminado de maneira peculiar, como se uma luz suave emanasse do fundo do espaço vazio. Eu sabia que não poderia voltar. O que quer que eu tivesse deixado para trás já não era mais meu. Eu comecei a caminhar e cada passo parecia ecoar em um vazio profundo, como se o próprio mundo ao meu redor estivesse se estreitando, se tornando cada vez mais pequeno. As imagens que antes eram nítidas começaram a desvanecer. As formas se tornavam distorcidas, como se eu estivesse flutuando entre realidades diferentes. Cada respiração parecia me afastar ainda mais de tudo o que eu conhecia. O caminho à minha frente continuava a se estender, sem fim à vista. Eu andava sem pensar, movido por uma força que eu não compreendia, mas que parecia ser a única coisa que me mantinha de pé, me guiando por uma trilha invisível. Minhas mãos estavam tremendo, mas o medo havia se transformado em algo mais profundo, algo que não conseguia identificar. De repente, o chão sob meus pés começou a ceder. Não de uma forma física, mas de uma maneira que desestabilizou minha mente. O chão desapareceu, mas não caí. Em vez disso, senti como se estivesse sendo puxado para baixo, como se estivesse afundando em um mar invisível de escuridão. Mas, ao mesmo tempo, havia uma luz que se aproximava, algo suave e envolvente, que não parecia natural, mas que de alguma forma me atraía. Eu olhei para o céu, agora coberto por nuvens espessas e movediças. A luz parecia emanar do fundo dessas nuvens, como se elas estivessem se separando para revelar algo que eu não era capaz de compreender. A sensação de estar em uma realidade paralela, de ser deslocado, aumentava a cada segundo. E então, sem aviso, eu vi o que estava à frente de mim. Uma figura humana, mas não como as outras que eu já havia visto antes. Ela não tinha rosto, não tinha traços definíveis, mas uma presença inconfundível. Era como se sua existência estivesse ligada ao próprio espaço em que me encontrava, como se ela fosse parte daquilo que eu não conseguia compreender. A figura estendeu uma mão na minha direção e eu, sem saber o que me motivava, a aceitei. Quando nossos dedos se tocaram, uma onda de energia percorreu todo o meu corpo. Eu senti, sem dúvida alguma, que algo muito maior do que eu estava se desenrolando, algo além de minha compreensão, algo que transcendeu a física, a razão e o tempo. A figura falou, mas sua voz não veio de seus lábios. Ela entrou diretamente em minha mente com uma clareza que não parecia possível. Você finalmente chegou, disse a voz. Você é o último a fazer a escolha, mas a escolha não é sua. A escolha já foi feita. E agora, você só precisa entender.
o que isso significa. E como se fosse uma revelação, a compreensão se infiltrou em minha mente. A verdade que eu procurava, as respostas que eu sentia que precisavam ser ditas, estavam ali, ao alcance de minha mente, mas não podiam ser reveladas de forma simples. O que quer que tivesse sido decidido, era muito mais do que eu podia imaginar. Eu não sabia mais se estava acordado ou sonhando, se eu estava vivendo ou apenas sendo guiado por forças que estavam além do meu controle. A linha entre a realidade e a ilusão havia se tornado irrelevante. Eu fiquei ali, no meio daquela visão em que o espaço e o tempo pareciam colidir. O olhar da figura não mais me tocando, mas agora sendo uma parte de mim. A realidade que eu conhecia havia se dissolvido. O céu, a terra, o ar, tudo se tornou uma única entidade. Algo que eu não podia mais separar, algo que eu não podia mais entender. A figura começou a se desvanecer, mas não antes de me lançar uma última mensagem. A escolha nunca foi sua, ela é nossa agora, disse a voz, e a figura desapareceu na névoa, mas seu significado ficou, impregnado em minha mente como uma marca que eu sabia que nunca seria apagada. O vazio ao meu redor se expandiu e, de repente, fui puxado de volta à realidade, como se estivesse sendo puxado de volta para a superfície de um lago profundo, mas com um peso esmagador. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que as respostas estavam mais distantes do que nunca. Uma sensação de perda me envolveu, como se algo tivesse sido arrancado de dentro de mim, deixando um vazio profundo e insustentável. A névoa se dissipou completamente, e à medida que minha visão se ajustava, percebi que estava novamente na beira do cais, exatamente no mesmo ponto onde tudo começou. O cenário estava irreconhecível, mas ao mesmo tempo, de alguma forma, familiar. Eu sabia onde estava, mas não sabia como. Aquela sensação de estar em uma realidade alternativa, de ter cruzado para algo além do meu entendimento, ainda me consumia. Olhei para o mar, para o horizonte, tentando entender o que estava acontecendo, o que significava tudo aquilo. As vozes voltaram. Elas não eram mais murmúrios indistintos, mas palavras nítidas e claras, vindas das profundezas. Elas me chamavam pelo nome, não o meu nome, mas o nome de algo que eu já fui, algo que eu tinha sido antes. Eu percebi, finalmente, que não havia mais escapatória. Eu não poderia fugir dessa nova realidade. As decisões já tinham sido feitas. O que restava era aceitar o que me aguardava ou ser consumido pelo vazio que me cercava. Foi nesse momento que a figura apareceu novamente, não em carne, mas na forma de um reflexo no mar. Eu olhei para a água e vi, refletido nela, o meu próprio rosto, mas não era eu. Era outra versão de mim, uma versão que havia feito as escolhas que eu não havia feito. Uma versão que estava em paz enquanto eu estava perdido. Você se tornou o que sempre foi, a versão de mim sussurrou. A chave não está em onde você está, mas em quem você se tornou. Você é parte de algo maior agora, um ciclo eterno, de escolhas, de vidas, de caminhos que se entrelaçam, se completam. Eu não sabia o que fazer, não sabia se aquilo era um aviso ou uma aceitação. Tudo o que sabia era que aquele lugar, aquele momento, aquele mar, eram os responsáveis por me mostrar a verdade. E agora, não havia mais como voltar atrás. Eu dei um passo à frente. A água tocou meus pés e, naquele instante, o ciclo se completou. Eu fui engolido pela névoa uma última vez e a escuridão me envolveu completamente. Quando abri os olhos, estava de volta ao meu apartamento, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Algo dentro de mim estava diferente. Eu não sabia o que era, mas sentia que nunca mais seria o mesmo. O cartão postal estava ali, na minha mesa, como se tivesse sido deixado por outra versão de mim, uma versão que já sabia o que aconteceria.
O endereço estava lá, claro e definitivo. E eu sabia que aquela versão de mim estava, de alguma forma, me aguardando. A verdade nunca foi minha para entender. Mas agora eu sabia que havia um preço a ser pago. A verdade era que a jornada nunca termina. Ela apenas começa e o ciclo se repete, de alguma forma, por toda a eternidade.